Salve fiel, salve galera do Timão, alô fiel, já chega fortalecendo com o like aí, porque tem notícias importantes no Corinthians. Fiel, já começo falando assim ó, minha humilde opinião, o conselho do Corinthians tem muita gente boa, mas boa parte não deveria estar lá. E é por isso que muitos corintianos acham que o conselho do Corinthians deveria acabar. Agora, quando o Corinthians está se reerguendo, 5 vitórias seguidas, conseguiu respirar no Brasileirão, eles inventam a votação do impeachment de Augusto Melo. Eu quero a sua opinião. Ó, não é passando um pano para o Augusto Melo, porque todo mundo sabe que ele fez muita merda no início da temporada. Muita mesmo. Mentiu, foi muita coisa. Mas, nesse momento, pô, impeachment nesse momento, sabendo que o Corinthians ano que vem tem que planejar a temporada desde já, comenta aí, fiel, dá a sua opinião aí. E não esquece de fortalecer com like, vamos ver as notícias do Coringão, que repito, 5 seguidas e vamos para a sexta. Beijo. A gente volta ao Pacaembu para falar com o Salazar, dessa vez sobre o Corinthians. Ai, gente, tem notícia importante, coisa tensa lá nos bastidores, né, Salazar? Pois é, Michele, a gente vinha informando aqui no Gazeta Esportiva já há alguns meses que provavelmente Augusto Melo teria que se defender de um processo de impeachment. Esse momento chegou. Depois de toda a apuração da Comissão de Justiça, da Comissão de Ética, depois de um requerimento assinado por mais de 80 conselheiros, o presidente do Conselho Deliberativo, Romeu Thuma Júnior, por força do Estatuto, marcou a reunião que vai votar o impeachment de Augusto Melo. Lembrando que isso não é uma novidade. Recentemente, o Roberto de Andrade também respondeu a um processo de impeachment e conseguiu se safar, se livrar e continuar cumprindo seu mandato. O Augusto Melo terá essa oportunidade também. Essa reunião vai acontecer na próxima quinta-feira, dia 28, às 19 horas da noite, a partir das 19 horas, no Parque São Jorge. Qual que é o passo a passo a partir de agora? É o seguinte, vai haver a votação. Você só precisa ter uma maioria simples, 50% mais um, para ter um resultado definitivo da votação. Se a maioria entender que o Augusto deve continuar no cargo, esse caso ele é concluído e arquivado. Isso não impede que venham outros pedidos de impeachment, mas deste caso ele seria resolvido e concluído. Agora, se a maioria dos conselheiros entenderem nessa votação, que acontecerá de maneira secreta dentro do Conselho Deliberativo, se eles entenderem que o Augusto deve sim sofrer o impeachment, o Augusto Melo será afastado imediatamente. Ele é afastado imediatamente e o primeiro vice-presidente eleito com ele na chapa dele, o Osmar Stabile, também muito famoso nos bastidores do Corinthians, assumiria o lugar do Augusto Melo, né? E aí o Conselho vai marcar uma Assembleia Geral dos sócios, porque os sócios precisam ratificar, dizer se concordam ou não. Ou seja, mesmo que caia no Conselho, o Augusto Melo ainda pode, entre aspas, ser salvo pelos sócios. Essa Assembleia dos Sócios, porém, só deve acontecer em 2025. Não há prazo, nenhuma data pré-estipulada para isso acontecer. Até lá, o Osmar Stabile fica como presidente no lugar do Augusto, no caso, na hipótese do Conselho derrubar o presidente do Corinthians. E se lá na Assembleia os sócios também concordarem com o afastamento definitivo do Augusto Melo, aí é isso, aí ele sai de vez e o Conselho Deliberativo convoca novas eleições, só que eleições somente dentro do Conselho. E aí o candidato eleito assumiria o lugar do Augusto Melo, né, no caso do lugar do Osmar Stabile, que lá estaria, pelo tempo do mandato do Augusto, ou seja, até o final de 2026, quando a gente terá aí novas eleições no Corinthians, e aí sim para mais um mandato de 3 anos. É isso. O Romeu Thuma Júnior, presidente do Conselho Deliberativo, após marcar essa reunião, ele soltou uma nota oficial à imprensa em que ele lembrou o cuidado do Conselho em aguardar o time se livrar do risco de rebaixamento do Campeonato Brasileiro, né, para não acabar influenciando ou atrapalhando a equipe nesse sentido. Lembrou também que há outras investigações que estão correndo em sigilo por causa desse cuidado, mas ratificou que o Conselho não poderia ser negligente com ações da polícia e tantos processos e com o requerimento que foi apresentado e assinado por mais de 80 conselheiros. E é isso então, Michele. Agora a gente vai ter na quinta-feira uma importante reunião que pode definir o futuro de Augusto Melo, pelo menos por enquanto.
Legal, Salazar. Puxa vida, daqui a pouco o Garrafa e o Alexandre Silvestre. Salazar. Eu acho que eu vou sair de férias e vai sobrar o impeachment, se tiver, Salazar, né? Não, o Salazar sai em férias em dezembro. Ah, ninguém vai caçar antes do Natal. Será, Salazar? Não. Chama que é informação relevante, o repórter tá aí. Essa Assembleia dos Sócios deve ficar pro ano que vem. As férias do Salazar é antes do Natal. Então, Salazar, fique atento a isso tudo. Converse com todo mundo do Corinthians. Bom, de qualquer forma, é um problema político, né, do Corinthians. Dentro de campo, o Corinthians engatou 5 vitórias no Campeonato Brasileiro e a coisa vai fluir lá. A gente vai ter que esperar ver o que vai acontecer. Eu acredito que, e a preocupação do torcedor nesse momento, num primeiro momento, é que isso não interfira no campo, que não interfira na situação do Corinthians. O Corinthians escapou de uma situação dramática, que era a zona de rebaixamento. Mérito do Fabinho Soldado, tem que ser dado a ele. O Corinthians, se tem condição de pagar ou não tem condição de pagar, é um problema do Corinthians lá, não sou eu que pago o boleto de ninguém, eu pago os meus. Então o Corinthians tem que saber onde aperta o calo, mas essas contratações foram pontuais e tiraram o Corinthians de uma situação dramática. E o Corinthians, pensando no próximo ano, tem que continuar com esse desempenho para que se atinja uma pré-Libertadores, não fique só com o Campeonato Brasileiro e o Campeonato Paulista. E esse aspecto político, a que ponto isso pode influenciar no campo? Acredito que não. E seria fundamental que isso não acontecesse. Ô, Garrafa, eu vou nessa linha porque assim, a gente pode falar tudo de pior dessa gestão, da gestão anterior, mas vamos focar nessa, né? Cometeu erros bizarros, infantis, amadores, não vou nem entrar no mérito de caráter, coisas erradas que podem ir para a esfera criminal, mas que eles acertaram na janela de meio de ano de contratação, pelo menos com 2 reforços. O goleiro, porque administraram muito mal Cássio e Carlos Miguel, mas trouxeram um goleiro que é um monstro e que está salvando o Corinthians. E o Memphis Depay, que chegou, resolveu os jogos, melhorou o futebol do Yuri Alberto. Então, nesse ponto, a diretoria... Não, eu tô falando isso faz tempo. Se rendendo. Já tô falando faz tempo, aquele dia porque ele tá jogando bem. Mas eu tava falando de outra coisa. Aliás, ele quer ver o treino do Memphis, diretor. Ele quer ver o treino do Memphis. O que eu tô querendo dizer é o seguinte: esses caras da diretoria erraram pra caramba, mas acertaram na janela, na contratação do Memphis e do Hugo. E esses caras ajudaram, são pilares da salvação do Corinthians de não cair pra segunda divisão. Amém. Aliás, tá com 0,18% de chances de cair pra segunda divisão, eu acho. Sobre o Yuri... Não, é 0,018, gente. Quer dizer que não vai cair mais. A hora que for 0,0, a gente vai soltar fogos aqui. Último contato com o Thiago Salazar no Pacaembu. Ramon Dias, o técnico, se pronunciou sobre uma polêmica com o Vasco. Atualiza essa história pra gente, Salazar. Pois é, Michele, justo agora, domingo tem Corinthians e Vasco na Neoquímica Arena. Nesse momento, o Corinthians é o 9º, Vasco é o 10º, Corinthians 44 pontos, Vasco 1 pontinho a menos, mas o time carioca joga hoje em São Januário, a partir das 8 horas da noite, contra o Internacional. Aliás, para essa partida contra o Vasco, o Corinthians não vai ter o Memphis Depay, tá suspenso, foi meio juvenil, né, naquele cartão amarelo, só que o Yuri Alberto deve ir para o campo. Ele saiu por precaução contra o Cruzeiro no intervalo, mas hoje já treinou, já foi para o campo. E é uma ótima notícia para o torcedor do Corinthians, porque o Yuri Alberto é o artilheiro do Timão na temporada e no Campeonato Brasileiro. O problema é que tem corintiano preocupado do Vasco vir para cá mordido com aquela declaração do Ramon Dias, que foi técnico do Vasco e disse que o Corinthians é muito maior do que o Vasco. Ontem, depois da vitória sobre o Cruzeiro, ele tentou se justificar. Dá uma olhada. En ningún momento le falté respeto a Vasco, al contrario. Creo que fue el club que nos dio la posibilidad de venir a Brasil, que también estuvo en una situación muy complicada y delicada por ahí. Es muy difícil jugar por la retrocesión y saber que a nosotros la gente nos atendió muy bien, nos respondió bien. Sí que hubo algunas cosas que no me gustaron, pero también es parte del juego. Sabemos que nosotros dependemos exclusivamente de los resultados y creo que el resultado que hemos conseguido en Vasco y que hemos conseguido hoy en Corinthians, creo que son 2 campeonatos para nosotros, para Emiliano. Nosotros nos consideramos que hemos ganado 2 campeonatos. Hemos ganado uno con Vasco y otro con Corinthians, por eso estamos muy felices. E aí? Deu munição pro inimigo. Vai ter Corinthians e Vasco aí, jogo. Deu vontade do Vasco. Deu munição pro inimigo e aí tentou corrigir, mas falou. O Corinthians é maior que o Vasco? Eu não vou entrar nessa polêmica. A instituição, Silvestre,
Olha só, vamos lá. Sobre o Arthur Melo, volante ex-Grêmio, 28 anos, atua hoje na Juventus da Itália. Tem contrato com a Juve até junho de 2026. Meu amigo, essa informação não é minha, meu amigo Thiago Fernandes, do site Gol, né? Se escreve Goal, mas se lê Gol. O site Gol deu a informação que o Corinthians ele tem interesse no Arthur volante, que já fez uma consulta com os representantes do jogador, visando, né, a contratação do Arthur para a temporada 2025. Só para a gente entender, eu fui checar a informação que me passaram que ele interessa, mas que é considerado uma contratação difícil. Por quê? Ele realmente interessa, o Thiago tá certo, tá lá do Gol, ele está nos planos, eu acho que é uma sacada ótima. Eu falava hoje, nosso pós-jogo hoje, né, Corinthians e Cruzeiro, vitória, eu falava que o Corinthians precisa muito de um volante, né, que saiba sair jogando para a próxima temporada. A gente não tem esse jogador, o Arthur é esse jogador, Então, assim, a ideia de querer o Arthur e fazer a consulta é muito boa. Agora, é difícil. Por que é difícil? Porque ele tem 28 anos, tem contrato até junho de 2026, e apesar da Juventus não querer contar com o jogador, ele perdeu espaço lá depois da chegada do Thiago Motta, apesar da Juventus não querer contar com o jogador, eles pagaram 40 milhões de euros no Arthur. E eles querem, no mínimo, 15 milhões de euros. Então eu pergunto para você, a informação do Thiago está correta. Repito, não é minha informação, só fui checar. Não tem negociação, mas tem uma consulta e uma conversa que houve com os representantes, os intermediários. Então tem alguma coisa. Tá? O Thiago tem razão. Eu fui lá e confirmei e estou aqui passando para vocês outros detalhes. É um jogador que deve valer, na visão do Corinthians, pelos que os intermediários, né, ou intermediadores passaram, 15 milhões de euros. Aí eu pergunto para vocês, vale a pena 15 milhões de euros num jogador de 28 anos? Assim, esse é um defeito que eu acho que ele tem. Agora vou ser cancelado pelos baixinhos. Baixofobia. Vocês sabem que eu tenho baixofobia com volantes, né? Duqueiroz, Ramiro, Gabriel, Jesus, eu não aguentava aquela época. Ele seria o midiático? Não seria. O Corinthians nem conversou com a Esportes da Sorte sobre o nosso querido Arthur. Vamos lá. Trazer o Arthur é loucura, porque a gente tem o Bidon, que é 2 vezes, 1000 vezes melhor que o Arthur. O Arthur bom foi quando ele jogava no Grêmio, pô. Ali ele voava, era jovem, era novo. É tanto que ele foi parar lá na Europa, pô. Ali sim, foi parar na seleção e tudo mais. Agora hoje, tá lá encostado na Juventus, e ainda por esses valores, 15 milhões, eu não daria 10. Eu não daria 5, pra falar a verdade. A gente tem o Bidon, porra. O Bidon joga muito, pra mim o Bidon é craque. O Corinthians não precisa de volante. O Corinthians precisa de zagueiro, de laterais, porque vai emprestar o Hugo, vai ficar só o Palácios e o Bidu. E a gente não sabe ainda como é o Palácios. Não sabe. O cara tá um ano no Corinthians e só fez 15 minutos de jogo só. A gente não sabe como ele vai ser. E o Bidu tá representando nesses últimos jogos. O Bidu tá indo bem. Mas é o Bidu. E do lado de lá, é Mateuzinho e o Fagner. Fagner já era. Fagner acabou já, na minha humilde opinião. Perdão, fiel. É isso que o Corinthians precisa contratar. É laterais e zagueiro. E se o Yuri Alberto for embora, um centroavante que chegue e represente. Agora, Arthur, sabendo que a gente tem um excelente meio campo, com Bidon, Martínez, o Ranieri, que tá em baixa, mas pode voltar. O Corinthians tem um excelente meio campo, porra. O Carrídio, porra. Trazer Arthur, tá louco? Comente aí, mas eu quero saber a sua opinião, fiel. Comenta. E não esquece de fortalecer com like, beleza? Forte abraço e vai, Corinthians. E comenta também sobre essa palhaçada, esse impeachment aí.